Repertório é uma parada que todo mundo tem, mesmo que as suas experiências de vida sejam completamente diferentes. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente pode chegar num pequeno problema, que é fazer uma hierarquia do que é mais culto, do que é menos culto, o que é mais repertório, o que é menos repertório. E apesar de eu ter vindo no museu e gostar muito de ir no cinema, etc., repertório não tem quase que nada a ver com isso 100%. Repertório tem a ver com vivência, tem a ver com comida, tem a ver com onde você mora, com a sua rotina, tem a ver com todas as coisas que você vivencia ali no dia a dia. Quem é melhor para definir o que é cultura do que o cara que já foi talvez o melhor ministro da cultura que a gente já teve e o cara que é um dos maiores músicos de todos os tempos da música brasileira, Gilberto Gil. Precisa acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Mas se a gente partir desse princípio que cultura, arte tem que estar na mesa de todo mundo tem que consumir isso sempre, porque ela é uma coisa ordinária que tem que estar no nosso dia a dia, eu diria que o criativo, todo mundo que trabalha com comunicação ou com arte, tem que estar especialmente de olho e olhando com muito carinho para essa questão do repertório. Eu chegaria a dizer que é importantíssimo você saber expandir o seu repertório cultural, principalmente se você é da área da criação, como eu falei. E para isso a gente tem que se movimentar ativamente, a gente tem que pesquisar as nossas referências de forma ativa. Aí você vai me perguntar, João, se tudo é repertório, por que eu preciso ir ativamente atrás do meu repertório? Eu diria que é uma coisa bem simples, na verdade, porque o nosso repertório hoje em dia, ele chega muito por meio tanto das redes sociais, quanto de coisas que a gente já está acostumado. Porque o jeito que a gente consome mídia hoje em dia vem muito por meio de algoritmos, seja no TikTok, seja no Instagram, seja até aqui mesmo no YouTube. E eu diria que tem um outro aspecto também, que é a questão da rotina. Às vezes a nossa rotina está muito corrida, muito cansativa, e às vezes a gente não quer ter esse problema de correr ativamente atrás de uma coisa nova. É sempre bom lembrar que o nosso cérebro é bem preguiçoso e ele não gosta muito dessa coisa de correr atrás de coisas novas. Então ele vai querer muito essa questão do conforto. Então a gente vê os mesmos filmes, a gente vê os mesmos criadores, a gente consumir as mesmas coisas, faz com que a gente fique nesse estado de conforto que é legal, a gente não pode mentir aqui. E uma coisa muito legal quando a gente começa a expandir o nosso repertório é a gente pensar em como que essa expansão, esse processo de expansão, faz com que a gente olhe bem mais criticamente quando a gente vai buscar coisas novas e, consequentemente, isso muda muito como a gente vai absorver toda aquela arte que a gente consome e tal. E é bem interessante a gente ver como que a gente começa a desenvolver um olhar mais crítico e até mais sensível para essas obras que a gente está olhando, né? Então eu acho que é muito legal a gente entender que essa busca ativa faz com que a gente até mude a forma como que a gente olha as obras. Que a gente consumir essas obras diferentes do que a gente normalmente consome faz com que a gente comece a desenvolver esse olhar mais crítico, como eu comentei antes, mas também faz com que a gente absorva isso para que a gente crie coisas novas e coisas legais baseadas nessas referências novas. E não só isso, eu acho que para além do que a gente cria, eu acho que é legal para desenvolver essa nossa sensibilidade criativa mesmo. Então eu acho que para mim esse é a cereja do bolo. Expandir repertório é importante a gente entender que não tem muito a ver com aquilo que a gente gosta necessariamente. Expandir repertório também a gente tem que estar aberto ao desconforto. Sei lá, se eu gosto muito de filme de terror, se eu ficar vendo sempre os mesmos filmes de terror mainstream que saem no cinema sempre, cara, que repertório que eu tô expandindo, sabe? Porque de fato, muitas vezes a gente expandir o nosso repertório tem a ver com que a gente experimente obras que não são fáceis, que são difíceis. Eu vou falar dos filmes aqui porque realmente é o que eu mais gosto, o que eu mais consumo, o que eu mais assisto, o que eu mais estudo. E, cara, às vezes é difícil, cara. Você vê um filme que tem 3 horas, é um filme de 3 horas preto e branco, mas às vezes você sai daquela experiência muito transformado mesmo, assim, que é uma coisa que te impacta de uma forma muito única. É muito louco isso. Além disso, de você ver coisas novas, ela é legal pra você entender de onde tá vindo as referências das coisas que você já gosta. Então chega até a ser meio contraditório, porque você meio que reforça aquele do seu gosto, mas de forma meio indireta, assim. E eu queria fazer um parênteses de cinema, assim, porque é a área que eu mais gosto, como eu disse, e eu acho que a gente deveria fugir sempre, se você está querendo expandir o seu repertório mesmo, acho que a gente poderia fugir um pouco mais de cinema americano, ou de cinema mainstream, mas não para ser aquele cinéfilo chato ou coisa assim, mas realmente porque tem muitos países e histórias diferentes que são contadas de formas diferentes, que só aquele país, só aquele tempo histórico pode ter contado. E isso é muito, muito legal, porque às vezes a mesma história, se ela pode ser contada de formas muito diferentes se você mudar o contexto. Então, se você mudar o país, se você mudar o tempo que aquela obra foi feita, aquilo muda 100% e às vezes você sai transformado de uma história que antes não tinha te impactado em nada, porque, sei lá, você viu a versão americana, mas você vai ver, sei lá, a versão japonesa, ou a versão coreana, ou a versão africana daquela história, e você vai olhar e falar, caraca, isso aqui é muito bom. Como eu falei, eu tô aqui no museu e eu tava vendo uma obra que era muito legal, como que artistas de Cuba faziam posters de filmes americanos. Então é muito legal você ver como essa mudança de contexto, essa mudança de cultura
faz com que coisas mudem de formas completamente não óbvias, assim. Isso é muito legal e é uma coisa que quanto mais a gente agrega no nosso repertório, eu acho que mais a gente consegue pensar fora da caixinha para criar coisas legais. Porque é legal ter conhecimento de mundo diferente. Se a gente fica se fechando sempre na mesma bolha, sempre nas mesmas coisas que a gente faz, eu acho que acaba ficando um pouco chato esse processo de criar. Queria dar um fechamento aqui, porque o repertório, a gente não pode pensar muito como um colecionismo. Né? A gente não pode pensar muito como uma coleção que a gente está fazendo e só por expandir repertório por expandir, assim. Eu acho que a gente tem que também entender que aquilo vai mudar a gente enquanto ser humano, ou que vai ser uma coisa que a gente pode aplicar na prática nas nossas criações, se você trabalhar com criatividade, que eu acho que é a maioria do pessoal que está assistindo aqui. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar por esse lado também. Porque, assim, a gente vê essa coisa da expansão do repertório de uma forma... Se a gente vê essa expansão de repertório quase que como um game, como uma coisa divertida, eu acho que a gente pode, aos poucos, armazenar esse conhecimento dentro da gente e depois aplicar ele em algum outro momento de uma outra criação que você vai fazer, porque às vezes você vai ter uma sacada que você jamais teria, assim, se você não tivesse conhecido aquela obra, seja aquele filme, seja aquela fotografia, seja aquela pintura, sei lá, o que você vai consumir mais, mas aquilo te deu esse conhecimento prático também, é bem legal. Eu quero deixar claro que expandir repertório é uma coisa que exige muita paciência que você tem que ter consigo mesmo. Porque ao mesmo tempo que o repertório é tudo aquilo que o mundo te traz, ele também é tudo aquilo que você busca de forma consciente. E como eu comentei antes, uma armadilha muito comum quando a gente está expandindo nosso repertório, que é consumir por consumir, né? Que é querer absorver tudo de uma vez. E é ruim porque a gente começa a entrar naquele colecionismo que eu comentei mais cedo e a gente não absorve, a gente não vive aquela obra de arte. E definitivamente eu não quero que você fique com essa sensação de frustração, de não estar podendo consumir tudo, de não estar vendo tudo, de não estar acompanhando tudo que você pode. Porque, cara, é um processo, é uma criação ao longo da vida. A expansão do seu repertório ela vai ser expandida ao longo da sua vida inteira, uma coisa que não vai acabar. Porque a vida artística, criativa, ela não tem uma linha de chegada, ela não tem um fim. Então eu acho que é importante cada um se respeitar e ter o seu próprio processo. Porque é muito, muito, muito mais importante que a quantidade de referência que você está adquirindo é a sua intenção por trás disso tudo. É que você está querendo aprender mais e ter mais referências criativas porque você quer se tornar um artista mais completo, ou uma pessoa que consegue consumir mais arte de uma forma mais crítica ou mais sensível. Então acho que é importante isso também, da gente tentar sair desse colecionismo pelo colecionismo. Porque pra mim, quando eu comecei a fazer a faculdade de cinema e passei a consumir as coisas com mais intenção, né, quando eu passei a consumir tudo aquilo com um olhar mais crítico e mais sensível, mudou completamente a forma com que eu vi os filmes e comecei a apreciar eles de uma forma muito mais legal, de uma forma muito mais honesta comigo mesmo. Eu entendia muito mais o que eu gostava, o que eu não gostava, e ao mesmo tempo eu estava começando a expandir o meu repertório. E teve um exemplo que eu lembrei, assim, de um professor de faculdade que ele falou, assim, acho que no primeiro ou segundo período, assim, que era uma coisa que me marcou muito e ficou muito comigo, que é assim, como que a gente pode escrever uma obra para além de eu gostei ou eu não gostei? Né? É a gente tentar descrever por que a gente gostou e por que a gente não gostou. Tirar um pouco dessa coisa de absolutismo, né, entre eu gostar e não gostar, e aí, além disso, tentar descrever aquilo. Não só falar, é legal, não é legal, ou tipo, é rápido, é devagar. Por que o filme é devagar? Por que o filme é rápido? Por que aquela trilha é interessante, por que ela não é, né? Fazer um check-up completo, digamos assim, daquela obra, para que você tenha uma relação mais íntima com ela. Então, para finalizar, eu só queria deixar essa frase para você, que a expansão de repertório, ela, para além de tudo, é uma experiência de engrandecimento humano, né? Então a gente precisa entender que ela é uma expansão da nossa existência, que a gente começa a ficar ter uma relação mais legal com as artes, com essas coisas que a gente gosta tanto, que faz com que a gente se sinta tão mais vivo, né? Eu acho que a arte tem muito esse poder e a expansão de repertório faz com que a gente fique mais íntimo, conheça mais sobre essas coisas, né? Então eu acho que isso é importante. E sei lá, uma coisa que eu enfatizei muito durante o vídeo todo é que a gente sair desse colecionismo, né? Porque, cara, tem obras de arte desde antes da gente se entender, às vezes, como civilização. Então, sabe, é muitos anos de história e todo mundo tá produzindo e todo dia sai mais coisa. Então a gente nunca vai conseguir ter essa sensação de, eu fechei, eu zerei o game das artes. Não tá, cara, você nunca vai conseguir fazer isso. Então a gente se desapegar disso vai fazer com que a gente fique mais tranquilo com essa nossa parte de expansão de repertório. E quando você é artista, quando você é criativo, você quer fazer disso
a sua vida, a sua profissão, ou o que é que seja, você está preocupado, putz, eu preciso ficar expandindo o repertório, eu preciso ter mais repertório para quando eu for criar, eu criar mais coisas, criar coisas mais significativas. Cara, isso vai vir para você eventualmente, de qualquer forma, aquela criação, tudo aquilo que você está fazendo, ela vai encostar em você, ela vai encostar no seu espírito e vai fazer com que você absorva aquilo e crie, né? Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto com isso quanto a gente está imaginando. É importante expandir o repertório, é importante a gente fazer tudo isso, mas a gente não ficar acelerando, porque como eu falei antes, é uma jornada. Eu queria muito agradecer você que chegou até o final desse vídeo, para mim tem sido um prazerzaço gravar esse canal, para mim, que tem sido muito divertido compartilhar todos esses meus pensamentos, essas minhas piras criativas que eu tô tendo recentemente, essas brisas, e para mim compartilhar isso com vocês é o processo mais legal. E eu gostaria muito, muito, muito de agradecer. E como eu sempre falo aqui, para além de você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, eu quero muito que você comente nesse vídeo. Para mim, o processo de criação de comunidade, de conversa que a gente vai desenvolvendo aqui, para mim é o mais legal. O pessoal é meio tímido, às vezes não começa a conversa aqui no canal, eles mandam mensagem para mim no direct, às vezes do Instagram, ou coisa assim, mas para mim eu quero que você comente, para as pessoas vejam e que a gente construa essa comunidade de pessoas criativas que a gente está encontrando aí por meio desse Brasil afora. Então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!